Falar em trânsito, ontem a Luciana falou, amanhã vai ser o assunto trânsito. Acho que em Belo Horizonte o assunto mais interessante é etiqueta no trânsito, né? Porque falta, né? E o trânsito deixa a gente bem feliz quando a gente sai. Aqui a gente fica mais irritado do que o normal. Então, exatamente. Eu acho que é um falando. assunto muito pertinente, né? Hoje você vai num jantar, as pessoas estão falando do trânsito. Onde você vai, eu diria assim, Belo Horizonte, que é onde está aqui o estúdio do programa, é um trânsito muito ruim. Mas São Paulo é péssimo, Rio também está muito ruim. Acabou com o Maurício agora. Mas Belo Horizonte é muito ruim, São Paulo é péssimo. Apesar de que Isso é falta de etiqueta, né? Gafe falar isso? Não. É sinceridade, né? Isso é verdade, né? Falei, né? Não. Janaína, mas até é controverso isso, a questão do trânsito de São Paulo. É muito... tipo, às vezes tem mais carros nas rodovias, é uma cidade muito maior. Mas é mais organizado. Eu já notei que as pessoas aqui... E olha que eu sou mineira, mas as pessoas em São Paulo costumam ser um pouco mais educadas no trânsito. Eu acho que é questão de mentalidade também. E acho também que elas estão acostumadas com o caos no trânsito há mais tempo do que aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Então, isso é uma questão de adaptação também. Sim. A cidade, de fato, não está preparada para esse grande volume. Eu diria que o problema é muito grave, mas se a gente for falar disso, aqui vira uma outra pauta. Sim. Então, como não dá para discutir soluções para o trânsito, vamos discutir como a gente pode melhorar nossa conduta no trânsito. Eu tenho uma opinião formada, só para poder apimentar um tiquinho. Eu já começo a rir, tá vendo? Não, exatamente por isso. É porque você fica melhor, mais sorridente. Eu tenho uma opinião formada e eu acho por que o pessoal de Belo Horizonte é mais assim do que o pessoal de São Paulo. É porque Belo Horizonte existe há 114, 115 anos por aí, e o pessoal começou a andar no trânsito com charrete e cavalo. Então tinha essa coisa de, do tratamento com o animal. Então o povo trata o outro assim, pensando que continua com o tratamento. Aí falando em tratamento animal, já vou pegar um item básico, que é a buzina. Muita gente não sabe, mas se você for estudar por que foi criada a buzina, foi no início, quando começaram os carros, as pessoas ainda conviviam entre carros e cavalos, carroças. Então usava a buzina para alertar o cavalo, olha, tá vindo um carro aí. No começo era assim. Claro que hoje em dia você vê muito cavalo ainda no trânsito. Tem muito. Mas a buzina passou a ter essa função, né? Mas agora eles muitas vezes estão ao volante. Não, é o contrário. Tem muito carro que tem, por exemplo, assim, 200 cavalos de potência e um burro na direção. Então, mas na verdade tem muita gente mal educada. Só que a buzina não é para você alertar as pessoas, olha, quero passar, olha... Não é para chamar a atenção de alguém na rua, não é para isso. Não é o grito do carro, né? Não é o grito do carro. A buzina, ela, na verdade, serve como alerta. Então, quando você precisar dar um alerta, você usa a buzina. Mas eu moro perto de uma faculdade. Então, quando dá 11 horas, é uma loucura de buzina, de creu, de funk, é tudo junto. Leque, né, gente? Leque, tudo junto. Então, gente, por favor, a buzina é só para aquele caso de necessidade mesmo. Às vezes a pessoa usa para irritar o outro. Ele me deu uma fechada, então vou passar e vou buzinar. Ele passa e buzina. Ou a pessoa, assim, quase bateu na outra, aí, em vez dela pensar, graças a Deus... Oi, desculpa. Olha, não bati. Enquanto você bebe água, eu vou falar para não dar buraco na fala. Pode beber. Tem água aqui, ó. Bebe aqui, por favor. Fica à vontade. Nossa, que como Janaína, eu dizer o seguinte... Você é muito gentil. Muito obrigado. Eu sou. Às vezes eu brinco, mas eu sou. Eu acho que é uma questão cultural também, porque você falou aí da buzina é só um alerta. Você vai na Índia, não sei se você teve a oportunidade de ir na Índia. Eu fui em Mumbai, Nova Mumbai. Não existe aquele lugar no trânsito. A Índia não existe no trânsito. Um brasileiro que vai naquele trânsito ali fica maluco. Porque acho que o principal acessório do veículo é a buzina. É a buzina. É porque lá não tem tudo é buzina. Sinal, nada disso. Não, até tem. Mas eles estão nem aí. Um lugar também que o trânsito eu achei pior do que de São Paulo e Belo Horizonte junto é Istambul, na Turquia. Não sei se você já ouviu falar. Que lá as pessoas são muito agressivas no trânsito. Não só a buzina, mas eles brigam e tem muita batida lá. As laterais dos carros são todas amassadas. Até tive um tempo nas ruas de Belo Horizonte, dirigindo uma matéria junto com a produção sobre de tudo um pouco no trânsito, né? A gente viu os problemas no trânsito, a gente viu realmente a falta de estrutura da cidade de Belo Horizonte para conseguir dar conta de tantos carros. Mas uma das coisas que eu mais percebi, Janaína, é realmente a falta de gentileza, a falta de educação.
Porque, por exemplo, no trânsito de São Paulo, não estou dizendo que é 100% de educados, não, pelo contrário, tem muita gente mal educada também. Mas é um trânsito caótico, é um trânsito que tem os seus horários de pico, que todo mundo já sabe quais são as avenidas que vão travar, que aquilo já é britânico, é praticamente britânico. É impressionante, você sai de casa às 5 horas da manhã, você sai às 5h14 e você está no trânsito. Engarrafamento britânico eu nunca vi, não. Sim, é britânico. São Paulo é engarrafamento britânico. É tão elegante que lá eles são pontuais. Se você sai 2 ou 3 minutos antes ou depois, você fica preso. É impressionante. Só que o pessoal aprendeu a gentileza, principalmente da passagem. O pedestre começou a ter muita vez de você realmente ver um pedestre onde não tem o semáforo para o pedestre, parar e ele passar. Eu até fico pensando que eu acho que falta um pouco dessa cultura de gentileza mesmo. Da passagem também, que lá todo mundo dá. Porque parece que a pessoa ela tem duas personalidades. Parece que ela entra no carro, ela pega a capa do mal. Não, você está falando de duas personalidades. Tem aquele desenho da Disney, do Pateta, Exato. do senhor pedestre e o senhor motorista. Quem quiser, joga agora no YouTube e vai poder ver esse vídeo que eu estou falando. É um desenho clássico do Walt Disney da década de 60, que ele mostrava o Pateta, que era um pacato cidadão, quando ele estava como pedestre, ele era calmo, gentil. E quando ele entrava no carro, ele se transformava no senhor motorista. Então, ele ficava furioso, cometendo barbáries no trânsito. E, na verdade, o que a gente vê é isso. O carro, ele virou meio que um escudo para a pessoa, então ela até, às vezes, assume uma outra personalidade. Instrumento de poder, inclusive. Instrumento de poder. É muito importante que as pessoas lembrem-se, assim, primeiro, pedestre é prioridade máxima. É claro que o pedestre deveria respeitar a faixa, deveria. Muitos atravessam no meio de uma avenida, correm um risco. Eu vindo para cá, passando no anel, né, rodoviário, eu vi um pedestre atravessando o meio do anel. Quer dizer, é uma coisa, ele está pedindo... E muitas vezes debaixo da passarela, viu? Debaixo da passarela. Então, ele está pedindo para alguma coisa acontecer. Mas vamos lá, o motorista, ele tem que tomar cuidado e sempre privilegiar o pedestre. Claro. Em qualquer situação, como num país desenvolvido, o pedestre pisou no chão, os carros param. Eu diria que não só o pedestre, mas o outro carro também. Mas é muito difícil, né? Parece que há realmente uma força diferente, que quando você está ali no trânsito, você fica diferente, porque o camarada dá seta para entrar na sua frente, ou você dá seta para entrar na frente dele, parece que o pé do cara acelera mais, ao invés de frear. As pessoas ficam competindo, assim, como se aquilo fosse aqueles 15 minutos, 5 minutos fossem fazer diferença na sua vida. Você tem 24 horas no dia. Custa tirar um pouquinho do tempo para dar uma passagem, custa tirar um pouquinho do tempo para esperar uma pessoa que está saindo de uma garagem. As pessoas não querem esperar o outro sair da garagem, não querem esperar uma pessoa manobrar. Se a pessoa, às vezes, está manobrando para entrar numa vaga, as pessoas começam a buzinar, deixando ela enlouquecida. Às vezes a pessoa não consegue nem manobrar, porque os outros estão buzinando, porque ela está atrapalhando o trânsito. Ora, ela vai atrapalhar o trânsito para poder fazer a manobra. Então é muito importante, não tem paciência. Eu acho que assim, uma dica legal para quem está em casa, que isso é uma questão de hábito, e hábito se cultiva, se muda, e você tem que ir todo dia um pouquinho melhorando seu hábito. Então, primeiro, jamais xingar no trânsito, que é uma palavrão, coisa... Né? Que tem gente que fala palavrão, tem gente que está no banco do passageiro e xinga também, é isso engraçado, é pior, né? né? O motorista está tudo tranquilo, vem um passageiro e... O meu! A pessoa está xingando do seu lado. Então, assim, não falar palavrão em hora nenhuma, mas muito menos no trânsito, porque não vai resolver. Geralmente a pessoa nem escuta. Ela só ouve sua boca mexendo, assim, só vê sua boca mexendo, ela nem escutou o que você está falando. Não, então ela só... ela não entende o que foi. Então, então, aconteceu uma tragédia, né, Janaína? Não pode, não. Você não sabe quem é que está do outro lado. Há poucos dias atrás foi mostrado numa desses canais de televisão, 2 homens brigando, mas na porrada mesmo. Um motociclista que, não sei por que cargas dadas, deve ter sofrido alguma situação com um motorista de um outro veículo, e saíram numa briga violenta, inclusive, com capacete. Ele acertou a cabeça do motorista, né? Então, assim, a questão da violência, ela é muito comum no trânsito, né? Por causa de uma fechadinha, uma palavra que o outro fala também. Exatamente. Você não sabe quem está do outro lado, então toma cuidado, não fala nada. Se você foi fechado, se aconteceu, agradeça a Deus que nada mais grave aconteceu. Outra coisa, Janaína, até é interessante falar a questão de ser observado, porque eu vejo muitos cristãos, até com adesivos, a Deus é fiel, e eles não vê que ele está sendo observado. Para que então você colocar um adesivo desse se você não vai dar testemunho, né, no trânsito? Eu tenho um carro que eu encontro sempre no meu trajeto,
todos os dias de manhã e ele tem um adesivo enorme cristão e ele faz coisas horríveis no trânsito. Então ele dá um testemunho contrário. É melhor tirar o adesivo, Tira o adesivo, porque você está assim, prejudicando a imagem dos outros cristãos. Sim. E você não está dando um bom testemunho. Então pense bem, assim, na hora que você carregar um adesivo, seja da sua igreja, seja um adesivo com uma mensagem cristã, pense bem se você vai adotar essa conduta. O cara põe assim, propriedade de Jesus, aí sai fazendo um monte de besteira no trânsito. Jesus vai autorizando. Aí o cara deve falar assim, aquele deve ser o motorista de Jesus, pegou o carro emprestado e Jesus nem está sabendo que ele saiu com o carro. Eu vi uma foto que colocaram na internet, debochando, claro, de um carro assim que sofreu um acidente, estava dirigido por Deus, guiado por mim.